Rádio Teofania Alvorecer apresenta o programa O que a Bíblia diz. Um tempo de ensino e reflexão na palavra de Deus. Venha compartilhar conosco um momento de edificação para nossas vidas. O que a Bíblia diz. Todas as sextas às 20 horas. Ligue o coração, Abra a mente e deixe Deus falar com você. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui estamos então, começamos um pouquinho depois do horário. E como nós tínhamos falado na semana passada, nós iríamos falar hoje sobre o dom de línguas, né? Os dons espirituais e o batismo no Espírito Santo, e principalmente falando sobre o dom de línguas. Porque é um assunto bastante polêmico. Quando eu comentei ali, quando eu postei que eu iria falar sobre esse assunto, teve vários irmãos que disseram que é realmente um assunto interessante, né? Porque na verdade muitos irmãos, alguns falam que quem é batizado no Espírito Santo é obrigado, necessariamente fala em línguas, né? E outros irmãos já dizem que não necessariamente, né? E alguns dizem, não, mas toda vez que a Bíblia fala em Espírito Santo, ela fala sobre o dom de língua. Quando ela fala sobre descida, sobre batismo no Espírito Santo, né? Ela fala sobre falar em línguas, né? Então hoje nós vamos ver a luz das Escrituras, né? Conforme o nome do nosso programa é O que a Bíblia diz, né? Veja que o programa não é o que o irmão Júlio diz. Porque eu sempre costumo dizer, até quando eu prego, quando eu vou ensinar, eu digo que é errado dizer o irmão Júlio falou que. O correto é dizer o irmão Júlio mostrou na Bíblia que. Porque a minha palavra mesmo não tem valor nenhum. O que tem valor é a palavra de Deus, né? Que é a Bíblia Sagrada. Então hoje nós vamos analisar aqui, né, o que a Bíblia está falando, o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Eu trouxe aqui para me auxiliar hoje nessa administração, nesse assunto, né, o livro do nosso curso do IBE, Teologia Sistemática 3, para a Cretologia, né, e trouxe também a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né. Ela também fala sobre esse assunto, né, e também como base a Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu gosto de usar fontes assembleianas, e creio que muitos irmãos que estão aí assistindo, quem sabe não são assembleianos, né? Mas eu gosto de usar essas fontes aqui, porque se algum irmão, como eu sou assembleiano, eu tenho que transmitir aquilo que é a Assembleia de Deus, né? Os ensinamentos, né? E a doutrina da Assembleia de Deus. Então o que eu vou falar com certeza não vai contrariar o que a Assembleia de Deus diz, porque eu estou me baseando em publicações da Assembleia de Deus, ok? E é claro que agora nesse comecinho eu vou fazer um pouquinho de mistério. Estou aprendendo com o nosso irmão aqui, que é o nosso produtor ali e técnico, né? O irmão Nelson Campos, né? Então ontem, no outro programa, ele me deu alguns conselhos assim, de falar um pouquinho, dar uma parada, né, na sua experiência, né? Então agora nesse comecinho eu vou trazer o mistério, né? Vou falar sobre a minha experiência em relação a esse assunto, a isso, né? Que geralmente às vezes a pessoa que tem o dom, baseado no que as pessoas dizem que quem tem dom de falar, que quem é batizado necessariamente fala em línguas, ele vai olhar para uma pessoa que não fala em línguas e vai achar, quem sabe, que ele é espiritualmente superior àquela pessoa, né? Aquela pessoa não adquiriu ainda aquela espiritualidade que aquela pessoa tem, porque não fala em línguas. E quem sabe você que fala em línguas, e você tem um dom que não é o de línguas, quem sabe você ora pelas pessoas, as pessoas se curam. Quem sabe você sonha algo e esse sonho falou com alguém, Deus te usou para profetizar algo na vida de alguém. E tu pensa, mas poxa, se Deus me usa dessa forma, será que eu não sou batizado com o Espírito Santo só porque eu não falo em línguas, né? Então existe essa frustração. Eu tive essa frustração durante um tempo, né? Porque teve uma fase da minha vida em que eu tinha sonho com as pessoas. E quando eu contava o sonho, aquele sonho, para mim não tinha significado nenhum. Eu apenas dizia, olha, sonhei tal coisa contigo, assim, assim.
Mas para aquela pessoa, aquele sonho era uma resposta de Deus, né? Mas as pessoas vinham para mim e perguntavam para mim: irmão Júlio, tu fala em línguas? Porque eu não falo, irmãos. Tu fala em línguas? Eu dizia: não. Então tu não é batizado com o Espírito Santo. E aquilo me frustrava, porque eu buscava, né? Eu pensava: mas como que eu não sou batizado com o Espírito Santo, né? Se Deus, Ele me usa dessa, daquela. Eu já orei por pessoas que se curaram, né? Deus já me usou para profetizar na vida das pessoas, né? Me usa na palavra, né? Então aquilo me frustrava. Mas aí um dia, lá no ano de 2013, na Coab Costa Silva, ainda quando a Coab Costa Silva pertencia ao Distrito Passo das Pedras, ali eu fazia o básico de teologia. E na aula a respeito dos dons do Espírito Santo, né, que eu vou mostrar aqui, foi tirada uma dúvida minha, né, nessa aula, que eu vou ler para vocês depois da nossa, que a gente ouvir uma música e mais a vinheta, daqui a pouquinho. Fique aí. Então, voltando aqui, e já estou vendo aqui a live, estou vendo as pessoas que comentaram aqui, vamos ver aqui. A irmã Lívia comentou aqui, ó: amigo, obrigado, vaso de Deus, na próxima vou, eita glória, né? A irmã Gilcimara, esposa do nosso pastor, né, que fez aniversário, irmã Gilcimara, colocou aqui: paz, irmãos, né? A irmã Grace: paz do Senhor Jesus. O João do Garimpo também colocou aqui: paz, varão, boa programação. Então aqui, na sessão anterior aqui, antes da nossa pausa, eu falava que naquela aula sobre teologia sistemática e paracletologia, falando a respeito do dom do Espírito Santo, ali eu me aliviei, né, daquela questão de quando as pessoas diziam assim: se tu não fala em línguas, tu não é batizado com o Espírito Santo, né? Porque ali, olha o que diz o nosso livro do curso de teologia do IBE a respeito desse assunto. Ele vai dizer aqui, ó, no meu livro, ele está na página 111, tá? Que é o título aqui é sobre os dons do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, né? A lição 4, o batismo no Espírito Santo, e vai falar aqui dizendo sobre a evidência do batismo no Espírito Santo, tá? E vai dizer assim, ó: uma questão fundamental sobre este tema é diferenciarmos entre o recebimento do batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas estranhas, com a evidência de falar em línguas estranhas e a capacidade dada pelo Espírito Santo ao cristão de continuar com esse dom. Ou seja, a confirmação do batismo ocorre com o falar em línguas, né? Não havendo necessidade de ocorrência futura desse fenômeno espiritual. Caso haja continuidade das línguas, estaremos diante de uma outra questão: o dom de línguas, né? Ou seja, aqui eu não falei nada meu, né? Aqui eu apenas li o que está escrito aqui no nosso livro do curso de teologia do IBE. Veja que aqui está dizendo que a evidência do falar em línguas, sim, ela acontece. Toda pessoa, quando é batizada no Espírito Santo, ela vai falar em línguas como uma evidência. Aquilo ali é uma marca, que é uma evidência de que ela recebeu realmente o Espírito Santo, né? Que ela foi batizada com o Espírito Santo. Mas se a pessoa continuar depois falando em línguas, além dela ser batizada com o Espírito Santo, ela recebeu o dom de falar em línguas. Mas a pessoa pode no caso, ser batizada com o Espírito Santo e falar em línguas como evidência, e depois disso não falar em línguas, mas ela recebeu outro dom. Ela pode ter recebido o dom de curar, ela pode ter recebido o dom de discernimento de espírito, né? O dom de interpretação de línguas, né? Não necessariamente que ela vai propriamente falar em línguas, né? Então é o que está dizendo aqui o livro do nosso curso de teologia da nossa Assembleia de Deus, né? Do IBE, que está dizendo aqui. Eu até repito, ó. Ou seja, a confirmação do batismo ocorre com o falar em línguas. Correto?
a confirmação, falou em línguas, foi batizado no Espírito Santo, não havendo necessidade de ocorrência futura desse fenômeno espiritual. Caso haja continuidade das línguas, estaremos diante de uma outra questão, o dom de línguas. Agora vamos ver o que diz a nossa declaração de fé a respeito desse assunto, também, porque ela vai dizer algo aqui. Ela vai dizer assim, porque o que é primeiro a declaração de fé? A declaração de fé, ela de uma igreja, ela é o seu credo, a sua forma de pensar, a sua linha de raciocínio a respeito de um assunto. Por exemplo, vamos dizer sobre a volta de Jesus, né? Tem igrejas que são pré-tribulacionistas, outras que são pós e outras que são mid. Nós, assembleianos, a Assembleia de Deus, ela é pré-tribulacionista, né? Então é a linha de raciocínio que segue a Assembleia de Deus. Então, em relação a esse assunto que nós estamos falando, como é que a Assembleia de Deus se posiciona, né? Olha só, cremos, professamos e ensinamos. Cada capítulo começa assim: cremos, professamos e ensinamos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. Citando aqui Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É também uma promessa divina aos santos, que também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias. Trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração, sendo, aí vai falar sobre a língua, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em outras línguas. Aí, conforme então está mencionando aqui Atos 2, né, naquele momento, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nessa passagem, ser cheio do Espírito indica ser batizado no Espírito Santo. E aí fala de novo aqui, o falar em línguas é a evidência inicial desse batismo, mas somente a evidência inicial. Isso é a declaração de fé que está falando. Eu estou lendo aqui a declaração de fé. Vou ler de novo. O falar em línguas é a evidência inicial desse batismo, mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença especial do Espírito como o fruto do Espírito, que a pessoa depois, como evidência de que ela é batizada com o Espírito Santo, ela vai apresentar na sua vida também os frutos do Espírito Santo, né? Então, e esse é o principal, né? Eu acho que falar em línguas não é tão importante quanto apresentar os frutos do Espírito Santo no nosso viver diário, na convivência com os irmãos, né? Quem é batizado com o Espírito Santo deve viver no Espírito, então apresentar no seu viver os frutos do Espírito Santo. E a manifestação dos dons. E aí termina com uma frase: o batismo no Espírito Santo é uma bênção espiritual, uma bênção resultante da obra de Cristo no Calvário. Então veja que também a nossa declaração de fé, admitindo aqui, né, que o falar em línguas ele é uma evidência inicial do batismo do Espírito Santo, né? Inicial. Também, mas aí eu passei a me preocupar com isso, né? Porque eu até comentei com algumas pessoas, eu descobri que é assim, eu estudei lá. E aí algumas pessoas discordaram e eu comecei a buscar explicações para isso, comecei a fazer estudos, né, para ver se eu conseguia, se eu no caso conseguia chegar a uma conclusão, ter alguma história, algum raciocínio lógico, né, alguma história onde eu pudesse mostrar isso acontecendo, né, da questão do batismo inicial e depois a pessoa não seguir falando. E isso acontece lá em Números, no capítulo 11, quando Moisés ele está cansado daquele fardo, né? Ele está, essa sessão aqui, Números 11, no versículo 11, ele tem um subtítulo assim, Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés começa a sentir aquele peso, aquelas pessoas murmurando, né? E ele sozinho ali,
E ele então vai reclamar isso com Deus, e ele vai dizer assim: e disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu porventura todo esse povo? E ele faz uma reclamação ali, né, com Deus, né? E Deus então vai dizer para ele no versículo 16 de Números capítulo 11, né, que eu estou lendo aqui. No versículo 16 ele vai dizer assim: e disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. Ou seja, Deus estava dizendo aqui então que, como Moisés tinha o Espírito Santo, né, Deus estava dizendo que iria derramar sobre eles o Espírito Santo. Então eles seriam o quê? Batizados com o Espírito Santo, correto? Né? Ele iria tirar do Espírito que estava em Moisés e colocar neles, então Deus iria batizar eles com o Espírito Santo. Vamos entender assim? Olha só, vai acontecer o quê? Que quando Moisés vai lá e escolhe aqueles homens e vai dizer assim, ele escolhe aqueles homens, e no versículo 25 vai dizer assim, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Eram 70 homens, né, 70 anciãos, e Deus então colocou do Espírito que estava em Moisés também neles lá, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, ou seja, quando eles receberam o Espírito Santo, profetizaram. O profetizar aqui ele está relacionado ao falar em línguas. Sobre eles profetizaram, mas depois nunca mais. Quer dizer que no momento em que eles receberam o Espírito Santo, eles profetizaram, eles falaram em línguas, mas depois nunca mais. Foi só uma evidência inicial de que eles receberam aquele Espírito. Mas acontece que não foi, eram 70, né? Mas teve 2 que continuaram profetizando. Por quê? Porque tem aqueles que recebem, que quando são batizados do Espírito Santo, eles além de falar em línguas como evidência inicial, eles vão receber o dom de falar em línguas, e vão continuar depois falando em línguas, mas não necessariamente todos. Veja que aqui, então, no versículo 26 de Números 11, vai dizer assim, porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam sobre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial. Então quer dizer que daqueles 70 homens, dois profetizaram e continuaram profetizando, ou seja, falaram em línguas e continuaram falando, né? Vai acontecer até que Josué, que ainda era um jovem, um moço, né, ele vai reclamar com Moisés, vai dizer, porque até então era só Moisés que fazia isso, né? Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu espírito, né? Então veja aqui é um caso bem propício, né? É um caso que mostra bem essa questão que foi teoricamente explicada ali, que nem todos que são batizados com o Espírito Santo vão continuar depois falando em línguas, né? Ou profetizando, né? Também Saul é um outro exemplo, eu não vou aqui lembrar onde está, mas Saul, por 2 oportunidades, ele vai dizer até que vai ter uma frase das pessoas dizendo, está Saul entre os profetas? Porque Saul, quando ele recebeu do Espírito também, que ele recebeu a orientação de Samuel, ele foi lá entre os profetas, lá entre aqueles homens, ele profetizou, né?
mas depois também Saul nunca mais ele ali falou em línguas ou profetizou, né? Então são casos que mostram claramente, que realmente é assim, não necessariamente que a pessoa vai falar em línguas, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa, eu vou contar um caso aqui que aconteceu comigo, uma experiência, ou melhor, eu acho que eu vou contar essa experiência depois, né? Vamos uma vinheta aqui e vamos escutar mais uma música e logo a gente volta com essa experiência. A paz do Senhor, irmãos, voltando aqui, ele estava falando sobre uma experiência, né? A experiência pela qual, uma delas, né, pelas quais eu acabava ficando frustrado de alguém me dizer que eu não era batizado do Espírito Santo, por causa dessas coisas acontecerem comigo. Teve uma fase na minha vida, eu tinha comentado, que Deus falava comigo em sonhos e profetizava algo na vida das pessoas. Eu mesmo que sonhava não sabia interpretar, mas quando eu contava o sonho para a pessoa entendia que era uma resposta de Deus em alguma situação. Então era uma coisa que Deus me usava para levar aquele recado para aquela pessoa. Aconteceu uma vez, né, que eu sonhei com apareceu um irmão. Eu comandava um centro de recreação, né, eu dirigia, e aconteceu que eu sonhei ali com um irmão que apareceu, no sonho apareceu um irmão. Olha só, presta atenção no sonho para você entender a profecia, né, que Deus me mostrou. Primeiro apareceu esse irmão, e depois que apareceu esse irmão, apareceram duas pessoas assim, tipo uma carapuça, uma coisa assim, que não tinham rosto, e no meio deles um nevoeiro assim. E um deles, uma voz feminina, e eu entendi ele que era um homem e uma mulher. A mulher dizia para o homem assim: calma, faltam só 14 dias. Veja bem, a mulher disse: calma, faltam só 14 dias. E um dia, numa confraternização, eu comentava que é Deus que coloca em nosso coração, né, tanto o querer quanto o efetuar. Então, por exemplo, se uma pessoa te faz infeliz, eu vi a necessidade de falar sobre isso, porque algumas pessoas naquele centro de recuperação estavam querendo, quem sabe, ir embora por causa da namorada, da noiva. E só se alguém te faz sofrer, Deus ele é capaz de tirar essa pessoa do teu coração e colocar outra. Quando eu falei isso, aquele irmão com quem eu tinha tido aquele sonho, ele disse assim: isso que o irmão Júlio está fora da verdade. Ô irmão, por causa que uma vez eu estava sonhando, olha só, lembra do sonho? Que ele disse para ela disse para ele: calma, falta só 14 dias. O irmão, ele disse assim: não, isso é verdade, porque um dia eu orei para Deus e disse assim: Deus, o Senhor é Deus da minha vida, o Senhor vai tirar essa mulher do meu coração e vai me dar outra. Irmãos, dali a 14 dias eu conheci a irmã Rita. E quando ele contou, eu disse: irmão, então eu tenho que te contar algo aqui, né? E aí contei para ele que, irmão, eu sonhei assim, e ela disse para ele: calma, faltam só 14 dias. Nós fomos calcular e ver que dia foi, né? E que dia foi, e foi realmente no dia que ele orou, foi o mesmo dia que eu sonhei. E dali a 14 dias realmente ele conheceu ela. E eu sou padrinho de casamento deles. Sou padrinho de casamento dele, né? O irmão Ivanês e a irmã Rita, lá da cidade de Rolante, que se casaram. Então veja que isso é obra de quem? Do Espírito Santo, né? Então, quer dizer, uma pessoa não poderia, uma pessoa por não falar em línguas não quer dizer que não é, porque se Deus, se o Espírito Santo age de alguma forma na tua vida, por exemplo, se tu já teve um instinto, né? Se a pessoa já teve um instinto, quem sabe eu pensei em não ir por esse trajeto hoje, excepcionalmente vou por aqui, aí tu sabe que tu foi evitado de sofrer um acidente, ou alguma coisa que pudesse ser fatal. Então tu vai entender que foi o Espírito Santo que te inspirou a ir para outro lugar te protegendo. Isso significa que tu tem o Espírito Santo, né? Mas eu não falo em línguas. Não falo em línguas, mas o Espírito Santo se manifesta em ti de uma outra forma,
né? Então, isso são evidências de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Não é a evidência da língua, mas são outras evidências de outros dons, né? Então, o batismo, o falar em línguas, ele certamente ele é uma evidência inicial. Porque geralmente a pessoa fala em línguas quando ela é batizada com o Espírito Santo, mas depois, se ela continuar falando depois, ela está diante então da situação de ter o dom de falar em línguas. Vamos ver aqui, tem mais pessoas comentando aqui. Tem a irmã Milene Vitória, também está dizendo a paz de Cristo a todos. Irmãos, agora na continuação aqui, vamos ver então o que o apóstolo Paulo fala a respeito que quer saber sobre dom, né? Vai lá em 1 Coríntios capítulos 12 e 14, né? Que geralmente é ali que fala bastante sobre o Espírito Santo, né? Sobre dons do Espírito Santo. Então, aqui no capítulo 12, vamos ver como o apóstolo Paulo fala a respeito do dom de falar em línguas. Porque veja que acontece muito, irmãos, infelizmente, equivocadamente, né? Alguns irmãos até que são pessoas que eu admiro, que eu tenho um grande respeito, assim, um respeito em relação à experiência e conhecimento que esses irmãos têm. Mas às vezes, por não ter faltar um detalhezinho para entender essa parte aqui, né? Ou nunca ouviu falar, às vezes a gente seguia pelo que um irmão mais velho, né? Um pastor antigo falava, e a gente vai fazer, né? Como por exemplo, é um equívoco de muitos pregadores dizer: fale agora em novas línguas. Quer dizer, aí a pessoa que não tem esse dom, ela vai ficar frustrada, porque ela vai pensar: mas né, o outro falou e eu não consegui. Fala: porque tu não tem esse dom, entendeu? Ou seja, então dá liberdade para o Espírito Santo. Eu acho que é mais correto dizer: dá liberdade para o Espírito Santo, porque aí o Espírito Santo vai se manifestar naquela pessoa conforme o dom que ela recebeu, né? Porque nem todos receberam o dom de falar em línguas. Então é um equívoco dizer para a igreja: fale agora em novas línguas, receba o Espírito Santo, fale agora, porque a pessoa que não fala em línguas, ela vai ficar frustrada, porque ela vai pensar: poxa vida, a minha espiritualidade está baixa, porque eu não estou conseguindo fazer isso, né? Então, e aqui, esse estudo que nós estamos tendo aqui, ele esclarece bem, e vejam que, conforme eu disse, né, é errado dizer: o irmão Júlio falou que. Correto é dizer: o irmão Júlio mostrou na Bíblia que. Eu estou mostrando na Bíblia e mostrando também nas publicações nossas da nossa Assembleia de Deus, nossa declaração de fé, também nosso livro de teologia do IBE. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, aqui, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a diversidade de dons. Ele vai dizer assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Vamos pular lá para o versículo 8. Diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Então, um recebeu a palavra da sabedoria, né? Também, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então, um recebeu a palavra da sabedoria, o outro da ciência. Então, quer dizer que o que recebeu da ciência não recebeu o da sabedoria, e vice-versa. Cada um recebeu o dom que lhe foi próprio, né? E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas. Então a variedade de línguas está aqui como um dos 9 dons, né? E ela está aqui dizendo que a um foi dado esse, a outro aquele, a outro aquele, e a outro o de variedade de línguas. Quer dizer que então não foram todos que receberam esse dom, né? Assim como o que recebeu o dom de falar em línguas, ele não recebeu outros dons, porque ninguém recebe todos os dons, né? Então, se ele recebeu o de línguas, ele não recebeu, quem sabe, o de curar, o da interpretação, o da profecia. Ele recebeu o de línguas. Esse foi o que coube a ele, né? Aí ele vai, e esse dom vai ser usado principalmente quando ele se encontrar com alguém que recebeu o dom da interpretação de línguas. Aí esse dom vai ser útil para a igreja, né? Porque aí o apóstolo Paulo, ele em uma outra parte aqui, ele vai dizer, né, que se alguém fala em línguas, ele edifica a si mesmo, mas ele só vai edificar a igreja, né, se houver a interpretação. Mas falar em línguas com certeza, é uma experiência ótima, porque a pessoa está em sintonia com Deus, ele está ali, né,
tendo a sua intimidade, a sua experiência com Deus, mas ela, sozinha. Ela só vai edificar a igreja nesse falar de línguas se houver alguém que interprete, né? Como eu já vi tem um casal onde os dois têm os dois dons, tanto de interpretação quanto de falar em línguas, né? Então, quando é ele que prega, ele prega e ele olha para alguém e começa a falar línguas, e aponta o dedo e grita ali aquelas palavras, e ele dá uma pausa e ela interpreta. Deus manda te dizer, né? Então, e eu acho lindo, é uma coisa que realmente, então, esses dois dons eles têm que andar juntos, né? Para edificar a igreja. Mas veja que aqui está dizendo, né, na forma como o apóstolo Paulo se expressa aqui, ele está dizendo que cada um recebe um tipo de dom, e um dos dons é o de falar em línguas, e nem todos recebem, né? Assim como nem todos recebem o dom da palavra de sabedoria, nem todos recebem o dom de curar, também nem todos recebem o dom da verdade de línguas, nem todos recebem o dom da interpretação, né? Então, e no 14 ele vai ser mais enfático em relação a isso, porque ele vai fazer uma pergunta que subentende um não. Ele vai dizer assim, ele começa assim: porventura são todos apóstolos? É claro que a resposta é não. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Ele faz essa pergunta se todos fazem a mesma coisa, se todos têm o mesmo dom, né? E ele vai falar depois do dom. Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Ou seja, ele está dizendo então aqui, nessa pergunta, subentende um não, né? É claro que não. Aqui a pergunta, que nem aqui, no comentário aqui, falam todos diversas línguas. A pergunta retórica de Paulo aqui subentende uma resposta negativa, né? O contexto, e aí vai continuar falando aqui, né, sobre o contexto ali. Mas eu só li a primeira frase dizendo que aqui subentende, na Bíblia de Pentecostal, o comentário ali, né, diz que essas perguntas dele subentendem aqui um não, né? Ele está perguntando: falam todos? É claro que não, né? Ou seja, então, falam todos diversas línguas? Não, nem todos falam diversas línguas, né? Então, você que não fala em línguas, né, então não se sinta frustrado, né, quando alguém disser. Porque uma vez eu até vi alguém fazer um comentário dizendo que esse tipo de pensamento ele coloca até uma certa divisão na igreja, ou elitiza algumas pessoas porque tem pessoas que aí, por causa disso, elas querem mostrar que são batizadas com o Espírito Santo, e elas falam, e elas exageram, ou elas provocam essa manifestação, e alguns até inclusive exageram, querendo até chamar mais a atenção do que o próprio pregador, que está pregando ali a palavra. A pessoa está pregando e o outro está lá gritando, né, e manifestando, então, para mostrar, para fazer um espetáculo para a igreja, dizendo para mostrar que ele é batizado com o Espírito Santo, né? É uma coisa que é desnecessária, e aliás o Espírito Santo ele age na ordem e na decência, né? Se der liberdade para o Espírito Santo agir como ele quer agir, sem provocar, né, esse tipo, porque o profeta ele tem controle, né, sobre o dom. Então a pessoa pode com certeza se controlar. E às vezes a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, ela se sente frustrada, né, nesse tipo de pensamento, assim, como aconteceu comigo por muitos anos. Louvado seja o nome do Senhor. Que hora é lá? Tá aqui no meu. Então eu vou ver aqui quem mais comentou. Tem pessoas que eu consigo ver daqui que no celular do irmão não está aparecendo ali as pessoas que estão participando e comentando, mas eu daqui eu consigo ver ali a Liz Leite, que é uma ex-colega de trabalho. Deixa eu ver se eu...
a Milene Vitória, a irmã de Silmara, que só tem esse, mas tem também ali o Paulo César Antônio, a irmã Lise, a irmã Patrícia também participando ali. Eu vi também Cláudia, né, pessoas que estão ali participando e fazendo seus comentários ali, né, que eu não consigo ler porque a pessoa escreveu ali, né, mas eu me sinto grato, né, pela participação de vocês, por estarem aí assistindo e compartilhando, né, e prestigiando aqui, né, a nossa programação. Então, irmãos, hoje a nossa programação era esse assunto que nós tínhamos para falar, né, a respeito dessa, e espero que tenha esclarecido dúvidas, né, para os irmãos, né, os irmãos devem ter feito comentários aí. Esse é o meu pensamento, né, a respeito desse assunto. Eu não sou, ninguém aqui é dono da verdade, né, mas nós temos que, nós temos que ser estudiosos da palavra, né, e tem uma frase que diz assim: se você não lê, você se obriga a acreditar no que os outros dizem, né? Então, em tudo que em relação a Deus, nós temos que ter o nosso ponto de vista, né, e nossa opinião, né, e nossa posição em relação a isso e expressar, né? Então, e essa é a minha forma de ver, né? E conforme nós vimos aqui, nós vimos passagens bíblicas, até mesmo passagens de exemplos, coisas que aconteceram na vida de personagens. Nós também analisamos aqui o raciocínio bíblico de publicações né, da nossa Assembleia de Deus, do nosso curso. Vimos como é ensinado no nosso curso a respeito desses assuntos, né, o curso da Assembleia de Deus, né. Então, creio que dessa forma fica incontestável, né, que realmente o falar em línguas ele é uma evidência inicial do batismo no Espírito Santo, mas depois, se com o passar do tempo a pessoa continuar falando em línguas, ela recebeu o dom de falar em línguas, né? Mas ela pode ser batizada e receber um outro dom que não é o de línguas, e aí então depois ela não vai falar mais em línguas, né? Eu falei em línguas apenas quando eu fui batizado com o Espírito Santo, mas depois eu nunca mais falei, não falei mais em línguas, mas com certeza Deus me deu outro dom que não foi o de línguas, de falar em línguas, né? E creio que muitas pessoas também são assim. Então, se você não fala em línguas, mas você acha que é batizado com o Espírito Santo, você não acha, você é batizado com o Espírito Santo, só que Deus te deu outro dom. Então, aqui eu me despeço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e obrigado então pela participação de todos. A Rádio Teofania Alvorecer apresenta o programa O que a Bíblia diz. Um tempo de ensino e reflexão na palavra de Deus. Venha compartilhar conosco um momento de edificação para nossas vidas. O que a Bíblia diz. Todas as sextas às 20 horas. Ligue o coração. Abra a mente e deixe Deus falar com você.